A Marina Boavida sofre de insuficiência cardíaca e teve de colocar um implante no coração para fazer uma vida normal. Olá, Marina, estava muito bem disposta, mas quando viu ali viver com uma... Perdeu um bocadinho o sorriso. O seu caso aliás, são todos impressionantes, mas o seu foi assim uma coisa muito bizarra, não é? Porque estava tudo bem. Sim. Aliás, estava no ginásio, não é? Sim. Estava no ginásio, a andar na passadeira. Foi muito repentino. Parecia-me que ia ser um dia plenamente normal, igual a tantos outros. E foi um dia em que fui ao ginásio, como era comum. Começou a sentir-se mal. E de repente, sim. Do nada? Comecei a sentir-me mal, do nada. Sentir mal é o quê? É não conseguir respirar? Não, inicialmente era uma sensação de náusea, de mal-estar. Depois então foi a dor no peito, a falta de oxigênio, ou seja, foi... Ainda assim meteu-se no carro, não é? Vim para casa, não é? Sim, cometi esse erro porque eu não sabia o que é que estava a acontecer, não é? Foi um erro que cometi, foi ter saído do ginásio, porque pensei que ia passar toda aquela má disposição e aquela dor no peito. Achava que era ansiedade? Sim. Aliás, os bombeiros, quando me socorreram, foi a primeira coisa... Ou uma virose, não é? Sim. Porque havia crianças em casa. Sim. Quantos filhos? 2 gêmeos. Gêmeos. Pronto, que não viram nada disso. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vai para casa, não é? E é em casa que é socorrida, porque liga... Sim, depois Teve muita presença de espírito, ainda assim. Sim, mas já estava numa situação agonizante e pensei, não, algo de errado está a acontecer e liguei para o 112. Mas não devia ter ido para casa, não devia ter pegado no carro, mas pronto, não sabia. Lembraram-na de uma coisa muito importante, que é não fecha a porta, não é? Que é uma coisa importantíssima, que era para ser socorrida, não era? Sim. A primeira coisa, quando eu comecei a dizer os sintomas, foi então abra a porta que nós vamos enviar já uma equipa ao local. Foi muito doloroso chegar até à porta e conseguir abrir a porta, tal como me pediram, mas depois percebi porquê. Porque é que me pediram para abrir a porta, para haver um socorro mais rápido. Portanto, é levada por essa equipa que a socorre para o hospital. E o que é que se passa no hospital? No hospital, então, aí é que chegaram à conclusão que eu estava a ter um infarto e a partir daí foi um turbilhão. Estava a ter um infarto, imediatamente fui para a sala de reanimação. Júlia, a partir daí lembro-me de... Vagamente. É doloroso, voltar Sim, foi. Assustou-se muito, tem recordação de estar muito assustada, é? Sim, muito. Havia, no seu histórico clínico, não havia nada disto? Não, nada. O meu pai e a minha mãe tinham problemas cardíacos, tiveram, porque já faleceram. Eu não, nunca tive nem sintomas que levasse a suspeitar que pudesse ter problemas cardíacos. E apareceu naquele dia? Sim. Teve ali o chamado encontro difícil. Foi. Mas que chegam... Fizeram-lhe o cateterismo, não é? O que normalmente se faz nessa de imediato fui levada para um outro hospital, para o Hospital de Setúbal, e fiz o cateterismo de urgência, que no meu caso foi muito doloroso, porque o meu coração estava num estado muito mau, ou seja, o meu infarto foi de grande extensão. E pronto, e foi um cateterismo feito de urgência, uma situação muito complicada. Aliás, conforme vai se lembrando, vai ficando mais triste, vai ficando mais aflita. Chegou-se então à conclusão que tinha que ter, é logo aí decidido que ia ter, ou não? Só mais tarde é que se decide? Não, mais tarde, muito mais tarde. Após o cateterismo, os médicos disseram-me que teriam que ver qual é que seria a reação do coração em relação à lesão que tinha. O que é que poderia recuperar, o que é que não podia recuperar, e a partir daí eu estive internada quase um mês. É muito tempo. Sim, foi. Durante esse internamento fiz muitos exames para se ir verificando a lesão.
Depois, ao fim de 3 meses, voltei a fazer exames, até que faço que um médico chega à conclusão que tinha que ser implantado um CDI. CDI, assim que se chama, não é? CDI que provavelmente está debaixo dessa flor. Desta flor. Está debaixo dessa flor, não é? É o CDI, portanto, que está aí uma espécie de... É uma sentinela, não é? Qualquer coisa que aconteça... Sim, é uma salva-vidas. É o seu salva-vidas. É. Olha, isto, eu acho que quando acontece uma coisa destas, é a ideia de uma harmonia que temos sobre o nosso corpo que se desfaz, não é? Nós confiávamos aqui nesta máquina, não é? Sim. E de repente já não confia. Sim. Foi muito difícil para si isso? Foi. A perda de confiança foi total. Perda de confiança total. Total. E foi muito difícil a reconstrução. Foi, principalmente porque os acontecimentos posteriores também lhe deram razão. Sim. Deram razão. Sim. Mas, portanto, fazem-lhe o implante? Sim, fazem-me um implante, ou seja, eu tive o infarto em fevereiro, fizeram-me um implante em outubro e a partir daí foi uma outra fase que também não foi fácil. Porquê? Porque ter a maquina está aí dentro... Sim, eu pensei que ia ser fácil, porque pensei que ia encarar que me iria salvar a vida, mas é um corpo estranho que está aqui. E ao início o nosso cérebro assimila como tal. E então foi complicado aceitar, embora com toda a teoria vai-te salvar a vida se for necessário, se o coração parar, ele está aí, o médico tentava-me ver em todas as consultas, Dona Marina, você agora está segura, mas é algo estranho que nós temos. Mas nota-se? Passando a mão, nota-se, é isso? Sim. Portanto, é visível. É visível, sim. Isso, mas era isso que era a ideia do corpo estranho, ou é um corpo que de alguma forma desfeia aquilo que eu sou? O que é que eu deixava desconfortável? Era poder acontecer, basicamente, não é? Claro. É o aparelho em si, o notar-se e é o ter o aparelho, não é? E a função que aquele aparelho pode ter, e é o medo de se ele atuar, é uma mistura de muitos sentimentos. Dizem que é uma... Quando funciona, não é? Quando salva, é como se fosse um coice, não é? Sim, já me relataram dessa forma, como se fosse um coice de um cavalo, eu não sei. Nunca precisou. Não. Nunca precisou, mas olha, aconteceu uma coisa não. horrível. Horrível, parece uma coisa kármica, estranhíssima, porque 3 anos depois aconteceu ao seu marido uma coisa semelhante, só que ele não sobrevive. Não é? Sim, é verdade. É um ataque fulminante. Sim, no caso dele foi um ataque cardíaco fulminante, sim, em que não houve hipótese de uma segunda oportunidade. 3 anos depois. Ele tinha histórico também? Também não. Qual é a possibilidade? É muito diminuta. Muito diminuta. Aliás, quando acontece, nós procuramos sempre a razão. Em mim, eu procurei que era o stress do trabalho. Nele, eu tentei justificar o porquê e também nunca consegui. Na autópsia foi arrasadora, porque a autópsia também não justificou o acontecimento. E aconteceu à sua frente e dos filhos? Sim. Que é uma coisa... Deve ser de uma impotência terrível. Foi. Marina, percebo porque é que recordar isto tudo a deixa muito triste, naturalmente. Quando foi a Marina a ficar doente, resguardou muito os filhos, não é? Foi possível resguardá-los, não é? Sim. Aliás, porque tinha o pai e eu disse ao meu marido, tenta resguardá-los da situação. Eu fiquei muito tempo no hospital e tentei sempre, olha, diz aos meninos que a mãe está bem, que só está doente, e eles naquela idade praticamente não se aperceberam da gravidade. Da gravidade, sim.
Do pai já foi diferente, a idade já era outra, o facto de ter sido ao pé deles, não consegui resguardá-los do impacto. Naturalmente. E imagino que vivem aquela situação que é o terror que acontece à mãe, qualquer coisa, não é? Sim, eles. Eles hoje têm que idade? Eles agora têm 11 anos. Ainda são muito pequeninos e não assim. Aconteceu Sim. tudo em muito pouco tempo. Sim, sim, sim. Mas isto deve estar sem querer, não é? Por muito que se tente esvaziar e diluir, não dá, não é? Sim, não dá. Eu tento ao máximo, como eu costumo dizer, desmontar o boneco com eles, para eles encararem a situação de uma forma mais natural possível, mas deparo-me com observações que para uma mãe é devastadora, como por exemplo, mãe, vamos viajar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e eu, filho, tem calma, a gente qualquer dia vai. Não, mãe, isso te acontece alguma coisa. Quanto tempo é que tens? Quanto tempo é que tens para estar connosco? É devastador. Boa tarde e seja bem-vindo de volta. Na primeira parte estivemos à conversa com 4 pessoas, 4 senhoras de várias idades, mas que têm algo em comum, dependem de uma máquina para viver. Portanto, viver nestas circunstâncias, imagino eu, deve criar assim uma espécie de sentimento contraditório. Por um lado, ótimo, a vida está garantida. Por outro, é uma prisão. É ou não é? Marina, para si? Sim, um bocadinho. É? Tem que pôr, isso tem pilha, não? Tem. A pilha está estimada para 9 anos. Se não houver nenhum evento, entretanto, porque certo. A duração da pilha tem muito a ver com os eventos, com a atuação do CDI. Tem limitações, ou seja, há coisas da sua vida, imagino que apita nos aeroportos, Sim, digo eu. aliás, os aeroportos tenho que passar ao lado da porta... Da porta de identificação de metais. Sim, tenho que passar ao lado. E provavelmente também muitos exames médicos também não pode fazer uma ressonância magnética também está fora de questão. Aliás, eu há pouco tempo tive que fazer uma e tive que desligar. Fui com o técnico acompanhou-me, desligou o aparelho para fazer a ressonância e depois voltou a ligar outra vez o aparelho. A Marina é ligada e desligada, quando é. Sim.